Generais de Oração, de Edino Melo. Prefácio. O avivamento no Brasil está ganhando força. Outra onda de poder e graça está para se romper sobre o movimento de oração. Líderes e ministros de oração serão impulsionados poderosamente, trazendo o céu para a terra, para ver a vontade de Deus sendo feita. O Senhor está velando pela sua palavra para cumpri-la, inclinando seu ouvido ao seu povo para ouvir o seu clamor, oferecido no nome que está acima de todo nome. É tempo de clamar. É tempo de pedir e continuar pedindo. É tempo de orar. Seja você um intercessor experiente ou não, deixe que este livro renove sua paixão em oração e te lance em direção ao avivamento. A história está prestes a ser escrita mais uma vez por aqueles que dobram seus joelhos. O Brasil se tornará uma das maiores nações responsáveis pelo envio missionário, já testemunhadas na história da Igreja, e a oração será o combustível para o fogo desse avivamento. Doutora Kim Maas. Capítulo 1. Martim Lutero, John Knox, John Owen. Havia um acendedor de lampiões numa cidadezinha da Irlanda do Norte. Todos os dias, ao anoitecer, ele saía com a escada na mão e o lume para fazer a ronda. Arrumava a escada de encontro ao poste, subia e acendia o lampião, descia, pegava a escada e ia até o próximo lampião. Depois de algum tempo, ele descia a rua e desaparecia de vista. Mas todos podiam dizer qual fora o caminho feito por ele pelos lampiões acesos e pela luz que deixava como rastro. Martim Lutero foi como este homem. Ele foi um lanterneiro do céu. Através da Reforma, ele abriu espaço pela densa escuridão que dominou a Idade Média por cerca de 1000 anos, por causa da ignorância espiritual. Antes de Lutero, milhões nasceram, viveram e morreram nas trevas sem a salvação. Ele deixou um poderoso rastro de luz que iluminou o caminho para todos que vieram após ele. A relevância do estudo, da oração e do avivamento. Nosso propósito nessa obra é fazer um levantamento da origem e dos frutos de grandes avivamentos que ocorreram da Reforma aos dias atuais, e um estudo da prática da oração na vida de grandes líderes neste período. Martyn Lloyd-Jones declara: a necessidade de um avivamento é de importância vital para a Igreja cristã, e os pensamentos e as orações de cristãos ao redor do mundo deviam concentrar-se na questão desta urgente necessidade. E uma das coisas que mais ajudam nesse respeito, que eu saiba, é considerar a história dos grandes avivamentos do passado. Iniciaremos nossa caminhada pela Reforma Protestante. O lugar da oração na Reforma. Martyn Lloyd-Jones defende que a Reforma foi um grande avivamento, bem como uma reforma. Ele declara: não devemos pensar na Reforma como um simples movimento teológico. Era isso, mas além disso, houve um avivamento. O Espírito de Deus foi derramado e as pessoas estavam prestando atenção à pregação. Paul Tillich acredita que foi a sua vida de oração de Lutero que fez emergir um novo tempo na história. Tillich afirma em seu livro História do Pensamento Cristão que o ponto decisivo da Reforma e da história da Igreja em geral foi a experiência de um monge agostiniano em seu quarto monástico, Martinho Lutero. Creio que a vida de oração de Lutero criou a condição para que o Espírito Santo iluminasse o seu coração para ver as Escrituras com claridade. Em Efésios 1, 16 a 23, Paulo faz uma ligação entre a oração e a sabedoria, a revelação e a iluminação dos olhos do entendimento. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação,
tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Lutero investia tempo a sós em oração com a palavra. Ele traduziu a Bíblia para o alemão em 1534, tornando-a acessível a milhões de pessoas. A sua influência foi como um relâmpago que cortou a noite tempestuosa, trazendo claridade na escuridão que cobria a Idade Média. David Young Cho relata em seu livro Oração, a Chave do Avivamento, que Martinho Lutero não estava satisfeito com a religiosidade do seu tempo. Sentiu uma profunda necessidade de maior espiritualidade, e isso levou a passar mais tempo em oração, quando era professor de teologia na Universidade Wittenberg. Certo dia, no final de 1512, ele se trancou numa sala da torre do Monastério Negro e ficou orando sobre as verdades que estava descobrindo na Bíblia. E foi após esse período de oração e estudo bíblico que surgiu a Reforma, movimento que recuperou para nós a verdade bíblica da justificação pela fé. A prática de oração de Martinho Lutero no lugar secreto. Certa vez, quando perguntaram a Lutero sobre os seus planos para os dias seguintes, ele respondeu: trabalho, 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 desde cedo até tarde. Tenho tanto a fazer que vou passar as 3 próximas horas em oração. O púlpito e a cátedra se transformaram na sua arena de guerra, e as almas dos homens o despojo, retirado das mãos do inimigo. Entre os anos de 1514 e 1516, ele passou horas diárias incontestáveis estudando pessoalmente o Novo Testamento, retirado a sós com o Senhor. A oração e a meditação nas Escrituras transplantaram Lutero para um novo tempo, enquanto a instituição contaminada da igreja estava em ruínas. Quando se retirou no castelo de Wittenberg, ele teve uma experiência extraordinária que mudou sua vida para sempre. Martin N. Dreher conta em seu livro De Luther a Lutero, uma biografia, que através de suas meditações nas Escrituras, ele obteve a revelação de Deus da salvação pela graça, de acordo com o que está escrito em Romanos 1,17. Ele mesmo descreve como isso ocorreu em seu diário. Noite e dia ponderei, até que vi conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá da fé. Então eu compreendi que a justiça de Deus era aquela pela qual, pela graça e pura misericórdia, Deus nos justifica através da fé. Com base nisso, eu senti estar renascido e ter passado através das portas abertas para dentro do paraíso. Toda a Escritura teve um novo significado, e se antes a justiça me enchia de ódio, agora ela se tornou para mim inexprimivelmente doce em seu maior amor. Essa passagem de Paulo se tornou para mim um portão do céu. Creio que a oração é responsável pela mudança nos traçados da nossa vida. E.M. Bounds disse: a oração é a nossa arma mais surpreendente, aquilo que faz com que tudo o que fazemos seja eficaz. O lugar secreto. A.W. Tozer comenta sobre um homem de Deus a quem foi perguntado: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? O que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou a da esquerda? Ele respondeu: há algo que seja mais importante na presença? Separe um tempo diário
para estar a sós com o Senhor. Ao mergulhar na presença, você tem a chance de falar com Ele, ouvir a sua voz através da palavra, adorá-lo, desfrutar da sua companhia, ficar em silêncio, quebrantar-se, clamar, arrepender-se, rir, chorar, confessar, orar em espírito. Ficar com Ele desligado de tudo o que há na terra é um privilégio. Amá-lo, olhar para Ele, derramar o coração sem reservas, mostrar-lhe que nada concorre com a companhia dele, revelar-lhe que o seu coração não está dividido, a experimentar um refrigério indescritível da parte dele, uma paz profunda e inigualável, uma alegria celeste incontrolável. Salmo 84:10 diz: porque vale mais um dia nos seus átrios do que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. A W. Tozer disse: retire-se do mundo todo dia para algum lugar privado, ainda que seja apenas o quarto. Permaneça no local secreto até que os ruídos circundantes comecem a esvair-se do seu coração e a sensação da presença de Deus o envolva. Deliberadamente, desligue os sons desagradáveis e saia do seu recanto secreto determinado a não os ouvir. Existe um dito rabínico que diz: aquele que ora em sua casa é rodeado por um muro que é mais forte do que o ferro. R.V.G. Tasker destaca que a palavra grega para quarto, usada em Mateus 6,6, no qual devemos nos retirar para orar, tameion, era empregada para designar a sala-depósito onde podiam guardar os tesouros. A implicação pode ser, então, que já existem tesouros à nossa espera quando formos orar. Catherine Marshall diz, no livro Aventuras na Oração, que a versão inglesa da Bíblia usa a palavra closet, palavra empregada atualmente para designar grandes armários embutidos que são, ao mesmo tempo, um pequeno quarto de vestir. Essa versão enfatiza o aspecto secreto da oração. Andrew Murray diz em seu livro Ser Perfeito que o Senhor tenta nos atrair para o pavilhão secreto e ali existem maravilhas e riquezas que nos são reveladas. A W. Tozer diz que nós cristãos temos de simplificar as nossas vidas ou perderemos tesouros incontáveis na terra e na eternidade. A civilização moderna é tão complexa que torna a vida de devoção quase impossível, multiplicando distrações e nos prostrando, destruindo a nossa solidão. Ele diz que os brinquedos modernos, como o filhote de tigre de estimação, cresceram e ficaram tão grandes e perigosos que ameaçam devorar a todos nós. Lugar nenhum está a salvo, a partir de agora, da intrusão do mundo. O quarto secreto de oração, reservado para a comunhão íntima com o Senhor, é o ateliê onde a revelação brotará. Quando construímos nossas casas, deixamos um lugar separado para o automóvel, para a geladeira, para a televisão e para as visitas. Eu nunca encontrei uma casa construída com um lugar separado especialmente para se estar a sós com o Espírito Santo. Mergulhando em níveis mais profundos da presença. Martim Lutero sempre dizia: quanto menos oro, mais difícil fica. Quanto mais oro, melhor fica. Ele entendia que os níveis profundos que a oração secreta nos leva nas águas da presença dão clareza sobre o poder e o agir de Deus. Ele disse: ora, se ignoro o agir e o poder de Deus, ignoro o próprio Deus. E se eu não conheço a Deus, não posso adorá-lo, louvá-lo, render-lhe graças e servi-lo. Precisamos, portanto, ter em mente a distinção bem definida entre o poder de Deus e o nosso, entre a obra de Deus e a nossa. Abraham Lincoln, que foi um dos maiores líderes da história, disse: tenho sido impulsionado a me ajoelhar muitas vezes pela convicção esmagadora de que não havia mais outro caminho a seguir. A oração nos leva a níveis da presença onde encontraremos o poder que precisamos para seguir no propósito para o qual fomos criados em Cristo.
Até mesmo a oração é um agir de Deus. Ela deve ser vista como uma imersão na graça de Deus, feita sem qualquer traço de mérito. Se nos voltamos para Deus, disse Agostinho, até mesmo isso é um presente de Deus. Mesmo o ato de orar é um alavancamento da parte de Deus em nós, uma expressão do seu amor que muitas vezes permanece anônimo, escondido por trás da motivação de buscá-lo que vem dele mesmo. Como disse Brennan Manning em seu livro O Evangelho Maltrapilho, minha consciência mais profunda a respeito de mim mesmo é de que sou profundamente amado por Jesus Cristo e não fiz nada para consegui-lo ou merecê-lo. A W. Tozer diz que, antes de um homem poder buscar a Deus, Deus tem que buscá-lo primeiro. Para que o pecador tenha uma ideia correta a respeito de Deus, deve receber antes um toque esclarecedor em seu íntimo, que mesmo que seja imperfeito, não deixa de ser verdadeiro. E é o que desperta nele essa fome espiritual que o leva à oração e à busca. Procuramos a Deus porque, e somente porque, Ele primeiramente colocou em nós o anseio que nos lança nessa busca. Ninguém pode vir a mim, disse o Senhor Jesus, se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Tozer explica aqui, o impulso de buscar a Deus origina-se em Deus, mas a realização do impulso depende de o seguirmos de todo o coração. E durante todo o tempo em que o buscamos, já estamos em suas mãos. Nesse amparo divino e no ato humano de apegar-se, não há contradição. Tudo provém de Deus, pois, segundo afirma von Hugel, Deus é sempre a causa primária. Na prática, entretanto, isto é, quando a operação prévia de Deus se combina com a reação positiva do homem, cabe ao homem a iniciativa de buscar a Deus. A prática diária da presença. Lutero dedicava de 2 a 3 horas diárias à oração. Ele dizia que devemos orar com a mesma naturalidade com que o sapateiro faz sapatos e o alfaiate faz casacos, afirma Philip Yancey em seu livro Oração. Lutero investia tempo em oração a fim de receber do alto o maná diário da palavra de Deus. Kurt G. Buggel conta em seu livro Biônica que existe um lagarto pequeno típico do deserto arenoso da Namíbia, que corre todas as manhãs duna acima, gira a cabeça em direção ao céu e ao vento, põe o corpo inclinado para cima e deixa o orvalho correr à sua boca. O quarto secreto é o lugar para onde devemos correr todas as manhãs e ali nos inclinarmos para a oração e deixarmos que caia o orvalho celeste sobre o nosso coração, preparando-o para que a semente brote, para não frutificar pela pregação. A mensagem que vier do alto prosperará. Isaías 55, 10-11. Lutero disse: a mensagem é a coisa mais importante de minha vida. Se porventura negligencio a oração por um simples dia, sinto logo o esmorecimento do fogo da fé. Martim Lutero era de fato um homem de oração. Ele escreveu: penso que minha oração é maior que o próprio diabo. Se não fosse a oração, Lutero não teria sido tão bem sucedido durante tanto tempo. Diziam que ele era o homem que conseguia tudo o que queria de Deus. Quando levaram uma menina endemoniada a Lutero, ele colocou a mão sobre a cabeça dela, orou e ela ficou livre. Prevalecendo pela oração na presença. As batalhas travadas no lugar secreto definem a vitória na guerra pública. Ole Hallesby escreveu que a oração secreta no quarto é um sangrento campo de batalha. Ali são travadas violentas e proféticas batalhas. Karl Barth diz: unir as mãos em oração é só o começo de um motim contra a desordem do mundo. Quando você entra no lugar secreto, ele está projetando e definindo toda a sua vida. Inicialmente, ao chegar, você passa por um processo, você tem que vencer alguns obstáculos, você está na dimensão natural
e luta com suas angústias, abatimentos e tristezas. Muitos, por causa desses embates, começam e não permanecem na prática da presença. João Clímaco disse: reconhecemos o valor da oração devido aos esforços que os espíritos malignos fazem para nos perturbar quando estamos orando. A única coisa que pode lhe ajudar é você se envolver incondicionalmente com o Senhor quando entrar na sua presença. Leonard Ravenhill conclui: se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Você está diante da coisa mais gloriosa, mas também da mais desafiadora que existe. Então, você diz para Deus que o ama, que quer mais dele, que quer se envolver com ele, ore em espírito, para somente então ser transposto para um lugar em Deus, onde todas as vitórias estão garantidas nele. O castelo de Wartburg, na Alemanha. No castelo há uma parede manchada de tinta que ilustra bem o que quero dizer. Ela fica no quarto que foi usado pelo grande reformador, que no meio do seu momento de oração e estudo, identificou a presença do inimigo. A história conta que ele pegou o tinteiro e o jogou de encontro à parede para acertar o diabo. Lutero sentiu a aproximação sinistra do adversário e reagiu da melhor maneira que podia. Passando a noite em oração. Martim Lutero declarou certa vez: a oração é o suor da alma. Certamente, ele fez esta afirmação por causa dos grandes combates que travou no lugar secreto. Certa vez na cidade, abre aspas, sabendo que tinha de comparecer durante uma das mais importantes assembleias de autoridades religiosas e civis de todos os tempos, Lutero passou a noite anterior em vigília. Prostrado com o rosto em terra, lutou com Deus, chorando e suplicando, fecha aspas. Rick Warren declarou: Satanás tenta limitar sua oração porque ele sabe a sua oração vai limitá-lo. Orlando Boyer conta que um dos seus amigos ouviu orar assim: ah, Deus Todo-Poderoso, a carne é fraca e o diabo é forte. Ah, Deus, meu Deus, que perto de mim estejas contra a razão e a sabedoria do mundo. Falo, pois somente tu o podes fazer. Não é a minha causa, mas sim a tua. Que tenho eu com os grandes da terra? É a tua causa, Senhor, a tua justa e eterna causa. Salva-me, ó Deus fiel. Somente em ti confio, ó Deus, meu Deus. Vem, estou pronto a dar como cordeiro a minha vida. O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que esteja cheia de demônios. E se o meu corpo tem que ser destruído, a minha alma te pertence e estará contigo eternamente. Naquela noite, durante aquela vigília de oração, Lutero venceu a guerra contra os seus inimigos. Por causa daquela noite em oração, no dia seguinte, Lutero conseguiu permanecer firme na fé, desmascarando os enganos que cegavam a igreja no seu tempo. Hoje, se nós podemos experimentar a nossa liberdade em Cristo, devemos em grande parte ao tempo de oração que Lutero dedicou a Deus naquele ano de 1521. Uma chave poderosa. Em seu livro Seu Dia Pode Ser Melhor, Chuck D. Pierce comenta sobre as 4 vigílias noturnas. Elas demarcam períodos especiais que você pode tirar para buscar mais a Deus. Mateus 14, 23 a 25 declara que Jesus andou sobre as águas na 4ª vigília da noite. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. As vigílias eram organizadas em 4 turnos de 3 em 3 horas. A primeira das 6 às 9, a segunda de 9 à meia-noite, a terceira de meia-noite a 3 da madrugada e a 4ª vigília das 3 às 6 da manhã.
Era comum fixar os horários de oração de acordo com esses períodos. Atos 3:1 declara que Pedro e João costumavam ir à porta da oração do templo no horário das 3 horas da tarde. Atos 10 diz que Pedro teve uma visão de Deus enquanto orava ao meio-dia. E Cornélio teve a visitação dos anjos às 3 horas da tarde. Atos 16 registra que houve um terremoto quando Paulo e Silas se puseram a orar à meia-noite. Ter um horário fixo para orar tem sido a chave poderosa para mergulhar mais profundamente na presença. Lutero e o discipulado. Philip Melanchthon, 1497-1560, se destacou dentre os diversos discípulos de Lutero. Ele chegou a Wittenberg para ensinar grego em 1518 aos 21 anos e já conhecia bem as línguas clássicas e o hebraico. Eles se conheceram no período em que Melanchthon se tornou aluno de teologia de Lutero, em 1519. O Dr. Derham, criador do programa de rádio americano Radio Bible Class, já falecido, disse certa vez: ir a Cristo não nos custa nada. Seguir a Cristo nos custará alguma coisa, mas servir a Cristo nos custa tudo. Este foi o preço que Lutero ensinou Melanchthon pagar. Ele foi companheiro e amigo de Lutero por 30 anos. O discipulado promovido por Lutero com Melanchthon garantiu a sistematização pedagógica da reforma e sua consequente expansão. Sem o discipulado, a próxima geração de discípulos deixaria de existir. A sobrevivência do cristianismo está na prática do discipulado. Dietrich Bonhoeffer declara que o discipulado é comprometido com Cristo. Por Cristo existir, tem que haver discipulado. Ele declara em seu livro Discipulado que a graça barata é inimiga mortal de nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. Graça barata é uma graça sem discipulado, graça sem cruz. Como discipulador, Lutero foi um mentor e uma espécie de coaching para seu discípulo. Enquanto Lutero foi a grandeza da voz profética, Melanchthon foi o teólogo da reforma. Enquanto Lutero era impetuoso como um vulcão, Melanchthon era manso como um riacho. Early Cairns comenta que Melanchthon esteve presente na Dieta de Spira em 1529, quando se originou o termo protestante, nascido em nome da liberdade de consciência. Ele também fundou o sistema escolar alemão, desde as escolas das vilas até as universidades. Instalou em sua própria casa uma escola experimental onde fez experiências pedagógicas por 10 anos. Rejeitava a autoridade da Igreja Romana, dos pais, da lei canônica e dos escolásticos, colocava sobre todos estes a Bíblia como autoridade final para os cristãos. Foi responsável pela Confissão de Augsburgo. Cuidando do discipulado. O epicentro do discipulado de Melanchthon foi o seu relacionamento com o seu discipulador. Jesus fazia discípulos na naturalidade da sua vida, dormindo, Mateus 8:24, chorando, Lucas 19:41, comendo, Mateus 11:18-19, andando, Mateus 4:18, em sua casa, Mateus 9:10, em casa de seus discípulos, Mateus 8:14, orando, Lucas 9:29. Jesus legou aos discípulos a liderança das gerações que seguiam após a sua morte. Lutero discipulou Melanchthon, reunindo-se com ele durante a semana, comendo juntos, estudando juntos, trabalhando juntos. Você pode impressionar pessoas à distância, mas só pode causar-lhe algum tipo de impacto bem de perto, declara Howard Hendricks. Hernandes Dias Lopes comenta em seu livro Marcos, o Evangelho dos Milagres, que a expressão usada por Jesus ao chamar os primeiros discípulos, segue-me, é o principal termo para descrever o chamado para o discipulado no Evangelho de Marcos. Ele explica que Jesus não os chamou para prioritariamente fazerem um trabalho, mas para um relacionamento.
Ir a Cristo, seguir a Cristo, estar com Cristo é mais importante do que fazer a obra de Cristo. Está mais interessado em nós do que o que nós fazemos. Relacionamento precede o desempenho. A vida precede o trabalho. A vida com Cristo precede o trabalho para Cristo. Dias Lopes cita William Barclay, que comenta esse chamado declarando que Jesus não diz aos pecadores: tem um sistema teológico que gostaria que vocês investigassem, tenho algumas teorias que gostaria que vocês conhecessem, tenho desenvolvido um sistema de ética que gostaria de discutir com vocês. Antes lhes disse: sigam-me. Lutero e a cura. Lutero tinha uma poderosa unção de cura. As orações poderosas de cura de Lutero faziam com que as pessoas, à beira da morte, voltassem à vida. Houve uma certa ocasião em que Melanchthon estava muito doente, seus olhos estavam fixos, suas faculdades de falar e ouvir desaparecidas. Não reconhecia ninguém e deixara de se alimentar. Quando Lutero viu a sua condição, começou a suplicar poderosamente a Deus, tomou seu discípulo pela mão e disse: não desanime, Melanchthon, você não vai morrer. Confie no Senhor, que pode matar e dar vida. Enquanto ele falava, Melanchthon começou a mover-se, respirou novamente e voltou a ter saúde e força. A grande conquista. Hernandes Dias Lopes declara em Panorama da História Cristã que Lutero decidiu enfrentar o abuso da igreja do seu tempo e, no dia 31 de outubro de 1517, pregou nas portas da Catedral de Wittenberg as 95 teses. Estava deflagrado o movimento da Reforma. Essas teses foram um golpe no poder papal e no poder da igreja que se desviara da fé apostólica. As teses combateram o pretenso poder da igreja de ser mediadora entre o homem e Deus, vendendo o perdão dos pecados, e Lutero foi excomungado pelo Papa. Em 1521, em Worms, na Dieta Imperial, sob ameaça de morte, ele defendeu sua fé diante do imperador, clérigos, nobres, condes e embaixadores. A partir daí, o evangelho passou a ser pregado na língua do povo. Nos púlpitos e nos bancos das igrejas havia cópias da Bíblia traduzidos por Lutero. Cantava-se por toda a Alemanha hinos evangélicos e salmos, muitos dos quais escritos pelo próprio Lutero. Dentro de 30 anos, numa época que não contava com os meios de comunicação de que dispomos, a igreja cristã na Alemanha tinha sido reformada como ninguém jamais poderia ter sonhado. Os abundantes escritos de Lutero tiveram larga aceitação, e assim o movimento se espalhou pela Boêmia, Hungria, Polônia, Inglaterra, Escócia, França, Países Baixos, Escandinávia e até mesmo pela Espanha e Itália. John Knox e o fogo do avivamento. John Knox foi levantado por Deus para trazer um poderoso avivamento que descongelou as formas frias de oração e adoração ao Senhor. Knox exerceu uma grande influência na reconfiguração na história do cristianismo logo após Lutero, durante a Reforma Protestante ocorrida na Escócia. A sua influência afetou centenas de milhares de pessoas em diversas classes sociais. Lloyd Jones diz que é característico de um avivamento que as pessoas de todas as classes sociais sejam afetadas por ele, pessoas de todas as idades, pessoas de todos os temperamentos, pessoas de todos os níveis intelectuais. A ideia de tentar domar um avivamento é o mesmo que tentar colocar uma baleia cachalote que mede cerca de 18 metros de comprimento num aquário de um peixinho beta na sala de visitas. É o mesmo que tentar colocar uma águia adulta numa gaiola de sabiá pendurada na varanda. É o mesmo que tentar impedir que o sol nasça no dia seguinte ou deter o estouro de uma manada de elefantes usando feijões como artilharia pesada. Tentar suplantar um avivamento com a força da carne é o mesmo que achar que é possível tornar a claridade do fósforo maior que a do sol.
Martin Lloyd-Jones diz que um avivamento, por definição, é a poderosa ação de Deus, é um ato soberano de Deus, é algo independente. O homem nada pode fazer. Deus e somente Deus é quem faz. Acreditar que performance e cenografias no culto podem descongelar corações humanos é o mesmo que acreditar que podemos derreter calotas polares com uma vela. O avivamento e a oração. Avivamentos são precedidos, gerados e mantidos pela oração. Avivamento é como fogo que queima lenha, e a oração é a incendiadora da lenha. O fogo do avivamento irá limpar os refugos de sua mente, irá consumir todo o resíduo de lixo que ainda houver em seu interior. Purificará toda a impureza de seu coração, queimará toda a obra do inimigo, reduzirá a cinzas toda atadura que existir em sua alma, depurará as intenções mais profundas de seu ser. Esse fogo acenderá em você uma nova paixão pelo Senhor. Aquecerá através de você aqueles que estão à sua volta e lhe dará poder e refinará o seu caráter para que você se torne ainda mais parecido com Jesus. Aquele que batiza com fogo. Wesley Duewel, em seu livro O Fogo do Reavivamento, descreve o avivamento do seguinte modo: a presença e o poder de Deus operam de forma tão poderosa e intensa durante o avivamento que ele realiza mais em horas ou dias do que em anos de ministério fiel onde não há avivamento. Durante o avivamento, as pessoas se movem em direção a Cristo, pessoas que não podem ser movidas de qualquer outra forma. Muitas orações que não foram respondidas durante anos são gloriosamente respondidas. A atmosfera frequentemente fica cheia do poder majestoso de Deus. Os cristãos reconhecem isto como a presença de Deus. Os pecadores têm uma percepção reverente da presença de Deus e de sua própria pecaminosidade. Deus pode revelar a sua presença de maneiras inesperadas. O avivamento acontece quando você e Deus comparecem no mesmo lugar, simplesmente pelo prazer de desfrutarem um da companhia do outro. Um homem de oração. Deus usa homens de oração. D.L. Moody declara que aqueles que deixaram a mais profunda marca nessa terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá que a oração é a força mais poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas também o homem. John Knox foi um destes homens. A data e o local de nascimento de John Knox são incertos, sendo aceita a data de 1513 como a mais provável. É possível que Knox tenha nascido no povoado de Haddington, às margens do rio Tyne, distrito de Lothian Oriental, cerca de 30 quilômetros a leste de Edimburgo. Ele era um homem que tinha o hábito de orar. John Maxwell declarou: primeiramente você forma o hábito, depois o hábito forma você, e a seguir você é transformado. Knox foi forjado pela prática da presença. O discipulado frutífero. O fruto do discipulado está em reproduzir na vida do discípulo o caráter de Cristo que o discipulador carrega. Zwinglio, que foi sucedido por Calvino, foi o mentor de George Wishart e John Knox tornou-se um dos seus principais discípulos. Ambos tinham praticamente a mesma idade. O produto do evangelismo deve ser discípulos e não decisões, declara James Chris. Robert Coleman diz em seu livro O Plano Mestre do Evangelismo que Jesus revelou a estratégia de Deus para conquistar o mundo. À medida que o ministério de Jesus Cristo progride nos evangelhos, cada passo se torna mais marcante nessa direção e a sequência mais fácil de distinguir. As pessoas eram a base de seu método de ganhar o mundo para Deus. O discipulado nada mais é que a modelação do caráter do discipulador na vida do discípulo. Por isso, o discipulador precisa ser um modelo para o discípulo. Juan Carlos Ortiz declara que discípulo é a pessoa que aprende a viver a vida que seu mestre vive. Duas grandes características de George Wishart tornaram-se parte do caráter de Knox.
a vida de oração e o zelo pela pregação poderosa. Conta-se que a piedade de Wishart era tão visível que o carrasco que estava encarregado de queimá-lo não só relutava em levar a cabo tão dura tarefa, como também se ajoelhou diante de Wishart pedindo-lhe perdão. Durante a sua vida, o reformador empreendeu uma campanha extraordinária de pregação pelas cidades da costa leste da Alemanha. John Knox o acompanhou, tornando-se mais tarde um dos maiores pregadores da Reforma. Wishart foi condenado à fogueira pelo insidioso cardeal Beaton no último dia de fevereiro, 1546. Dias mergulhados na presença. John Knox tornou-se um homem apaixonado pela presença por causa da influência de Wishart. O discipulador causa influência permanente na vida do discípulo. Knox passava dias a fio em oração, muitas vezes sem comer nada. Certo dia passou uma noite inteira em oração. Sua mãe foi ao seu quarto por volta das 11. Depois achou estranho o fato de ele não ter se levantado até aquela hora. Quando ela adentrou o quarto, encontrou John Knox abraçado com a Bíblia e perguntou-lhe: filho, o que aconteceu? A resposta foi: mãe, Deus me deu a Escócia. Em 2 meses, aquele país viveu um avivamento sem precedentes na história. De tanto orar de joelhos, ele deixou marcas no chão onde vivia na Escócia. John Wilke, genro de John Knox, conta que ele, com frequência, nas noites frias de inverno, era encontrado chorando no chão, lutando com o Senhor a favor de seu povo. Thomas A. Kempis diz em seu livro Imitação de Cristo: em silêncio e quietude, aquele que ama o Senhor tem proveito e aprende as coisas ocultas das Escrituras. Ali ele encontra rios de lágrimas. Daqueles que se afasta dos seus conhecidos e amigos, Deus se aproxima com os seus santos anjos. Chuck Pierce comenta que a igreja primitiva participava de vários turnos de oração, tanto durante a noite como durante o dia. Os irmãos da igreja de Atos não perdiam a oração da primeira hora, ou seja, das 6 horas da manhã. Eles acreditavam que quando oravam, adoravam e buscavam a face de Deus naquele exato horário, o restante do dia seria iluminado pelo Senhor. Esse envolvimento com Deus logo no início do dia nos leva a uma dimensão espiritual que faz com que sejamos abençoados em tudo, obtendo melhores resultados nas atividades pessoais e nas questões espirituais. Podemos ter a certeza de que aquele dia será sobrenatural. Davi declarou: eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti, e de madrugada te esperará a minha oração. Salmo 88, 13. O Senhor nos dá força, coragem, revestimento, revelação, estratégias, sabedoria, proteção, suprimento, livramento, etc. Meu Deus, as portas são inteiramente escancaradas pelo poder de Deus. É maravilhoso. Avivamentos. John Knox aprendeu a amar tanto a oração com o seu mentor, como também a amar ao seu país, a sua terra. Thomas Carlyle o considerava como o pai e fundador de um movimento que levou a eventos extraordinários, não somente nas Ilhas Britânicas, mas bem mais distante, a eventos que influenciaram todo o curso da história. Knox foi um grande homem de oração que passava horas a sós com o Senhor. Ele orava: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Depois de algum silêncio, clamava outra vez: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. Outra vez um profundo silêncio, então mais uma vez o clamor com um sentimento mais profundo: ó Senhor, dá-me a Escócia ou eu morro. E Deus deu a Escócia a este homem de oração. Apaixonado pela adoração, criticou as orações modelos e defendeu uma oração espontânea, livre, pessoal. Ele foi um homem ativo de oração. Suas orações eram tão intensas que quando sua esposa o chamava para as refeições, ele dizia: como posso comer com meu povo padecendo? Eu tenho que orar,
e ele orava por 3, 4, 5 horas por dia, até que a glória de Deus o visitasse. Rios em chamas. Como os grandes rios nascem de águas profundas que brotam nas montanhas, o rio do avivamento nascerá nos lugares altos, vindo de águas profundas. Frequentemente, estes rios fluem dos olhos de homens apaixonados pela presença em forma de lágrimas. John Knox era um homem de lágrimas. Ao ver Evan Roberts aos prantos no altar, F.B. Meyer disse: "Eu sou pregador há 30 anos e meus olhos estiveram sempre secos." A partir daquele dia, houve uma mudança profunda em F.B. Meyer. Frank C. Laubach orou: "Senhor, perdoa-nos por nossos olhos secos." Lemos em Hebreus 5:7, ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Charles Finney disse certa vez que, sem muita oração e lágrimas, não há avivamento. Em águas profundas da presença. Alistair McGrath diz que, no cristianismo, a espiritualidade significa viver o encontro com Jesus. A espiritualidade cristã pode, então, ser compreendida como a maneira pela qual a pessoa busca aprofundar a sua experiência com Deus ou praticar a presença de Deus. Em seu livro, John Knox, o fundador do puritanismo, Lloyd Jones comenta que é tradicional a referência ao efeito de sua pregação sobre Maria, a rainha dos escoceses. Ela dizia que tinha muito mais medo das suas orações e da sua pregação do que muitos regimentos de soldados ingleses. Rudolf, homem da corte e embaixador, disse o seguinte a respeito dele e de sua pregação: "A voz de um único homem é capaz de, em uma hora, pôr mais vida em nós do que 500 trombetas ressoando continuamente em nossos ouvidos. A voz que há de ser ouvida em público pelos homens será aquela voz que tem sido ouvida por Deus em secreto." Jó 29, 2-11. John Knox era um pregador poderoso. Ele colocava mais vida em seus ouvintes a partir do público, em uma hora, do que 600 trombetas. Em tempos de avivamento, há uma atração exercida pelo céu na terra, redirecionando-a para cima. Pense no ímã. Há um raio de magnetismo em torno dele. Êxodo 3, de 1-3. Há uma atração. João 12, 32. Em tempos de avivamento, lugares são tocados e atraem pessoas em busca de Deus. João 3, 23. Em tempos de avivamento, desperta-se um fascínio pela presença de Deus. Muita coisa muda: a ordem de culto, o tipo dos louvores, o tempo de duração dos cultos, e especialmente o comportamento das pessoas em resposta às pregações. É comum ver as pessoas negociarem seus maiores tesouros, coisas, pessoas, o tempo, por causa do fascínio do tesouro maior, que é a presença do ser amado. Atos 2, 41, 47. É por isso que em dias de avivamento, os cultos se prolongam por muito tempo, avançando madrugada dentro. E no primeiro dia da semana, ajuntam-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite, e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Atos 20, de 7-8. A suprema necessidade. Precisamos desesperadamente de um avivamento, porque temos necessidade de uma nova safra de obreiros. Temos urgência de homens em chamas que coloquem fogo no púlpito. Wesley dizia: "Dá-me 100 pregadores que não tenham medo de nada a não ser do pecado, e não anseiem por nada mais a não ser Deus, e não importa se sejam ou não ministros, pois somente isso é o suficiente para estremecer os portões do inferno e estabelecer o reino de Deus na terra." Em tempos de avivamento, o ministério de pregação é a reativação com poder e com a operação de curas e milagres. D.L. Moody, depois de ter tido a experiência do derramamento do Espírito Santo sobre ele, disse: "Continuei pregando os mesmos velhos sermões que pregara antes.
Todavia, ele acrescentou, eles eram completamente diferentes. Os mesmos sermões, e, no entanto, não eram mais os mesmos sermões. Havia neles uma demonstração do Espírito e do poder. Algo semelhante aconteceu com Maria Woodworth Etter, William Seymour, Evan Roberts, Aimee McPherson, Kathryn Kuhlman, os quais experimentaram uma ativação surpreendente em seus ministérios através da operação de milagres extraordinários mediante a palavra pregada com poder. John Owen e o fogo da santidade. Em tempo de avivamento, Deus levanta homens santos. John Owen foi usado poderosamente por Deus para marcar a sua geração e estabelecer marcos para o avivamento, que desencadeou um movimento extraordinário de paixão pela presença inigualável. Ele está entre os escritores mais importantes do século XVII. É reconhecido como um poderoso pregador e um homem apaixonado pela presença. Nascido em 1616, provavelmente ele foi o maior pastor teólogo entre os puritanos da Inglaterra. E como diria J.I. Packer, John Owen foi o maior entre os gigantes puritanos. Os 24 volumes escritos por Owen, incluindo a sua teologia bíblica, ainda são impressos, moldando e alimentando os pastores dos nossos dias. John Piper comenta em seu livro Uma Vida Voltada para Deus que ele era um homem de incrível atividade. Apesar disso, ele era um apaixonado pela presença. Ele era um mergulhador radical que não negociava o seu tempo a sós com o Senhor. A paixão de Owen não era o desempenho público, e sim a santidade pessoal. Ele era incendiado pelo fogo da santidade. Ele escreveu: "O desejo no meu coração para com Deus é o principal objetivo da minha vida. Que a santidade universal seja promovida em meu próprio coração, bem como no coração e no viver de outros." Comunhão profunda com a presença. John Owen define assim a comunhão com Deus. Nossa comunhão com Deus consiste na comunicação dele mesmo conosco e em lhe respondermos com aquilo que ele requer e aceita, fluindo daquela união que em Jesus Cristo temos com Deus. Works, Obras 2.8. Um dos seus biógrafos descreveu a vida pública de Owen desse modo: em meio à confusão da controvérsia teológica, às envolventes e desconcertantes atividades de uma posição pública elevada e ao desânimo indiferente de uma universidade, ele vivia perto de Deus e, como Jacó em meio às pedras do deserto, mantinha comunhão secreta com o eterno e invisível. Owen era um homem de oração. A W. Tozer dizia que, para fazer frente a essa geração ávida pelo pecado, só uma igreja ávida pela oração. Esta era uma das grandes proclamações de John Owen. Ele dizia: a oração é, portanto, o modo santo de exercitar todas as graças. Mas nós podemos chamar a oração de graça da oração, porque ela própria também é estimulada pelo Espírito. Dizemos graça de oração porque é um trabalho da graça do Espírito no coração. Assim, é o Espírito que nos dá a habilidade para a oração, de maneira que ela seja um meio para exercitar todas as graças deste modo especial. Se o Espírito prometido é de súplicas, isso significa que ele fará com que aqueles em cujos corações habita abundem mais e mais em oração. Owen dizia que, se não mantivermos um espírito constante de oração, seremos perturbados por uma avalanche constante de tentações. O hábito mais poderoso da terra. Marcar um horário para estar com o Senhor todos os dias é essencial para criar o hábito mais poderoso que existe na face da terra. Este hábito demarcará um novo compasso em seu relacionamento com Deus. Dará um novo ritmo à sua vida, criará uma nova estrutura em seu interior que o manterá firme diante das pressões internas e externas. Protegerá a sua alma das investidas do inimigo. A prática diária da presença irá arar o seu coração, preparando-o para as sementes das reveladas
das revelações das Escrituras Sagradas, e inundará de luz os seus olhos com a luz da face do Altíssimo, para descobrir as maravilhas escondidas na palavra de Deus. Acenderá a lâmpada do seu coração, Salmo 18. Quebrará o poder dos hábitos pecaminosos que o prendem há anos, mudará o seu caráter, ampliará suas perspectivas, sondará o subsolo do seu ser e curará lembranças e traumas que se encontram lá, sedimentados há anos, inacessíveis à sua percepção. Você terá uma restauração detalhada de suas emoções. Você assemelhar-se-á a uma obra de arte nas mãos do grande restaurador. Você voltará à origem para a qual foi criado, estar na presença de Deus e desfrutar da sua maravilhosa companhia. G.K. Chesterton declarou: santo é aquele que supervaloriza o que o mundo negligencia. Passando um longo tempo na presença. John Owen dizia que aquele que está mais presente no púlpito diante do povo do que em seu quarto de oração em favor dele não passa de mau sentinela. Ele investia tempo desconectado de suas inúmeras tarefas públicas para estar a sós com o Senhor. Um pregador que não ora não pode ser chamado de pregador, disse E.M. Bounds. John Owen era um homem fervoroso na sua busca pelo Senhor. Thomas Brooks declara que orações frias sempre congelar antes de chegar aos céus. É preciso ter paixão pela presença, pois, como declara Matthew Henry, sempre que Deus tenciona exercer misericórdia para com seu povo, a primeira coisa que ele faz é levá-lo a orar. A chave é o lugar secreto. Owen se retirava para estar com o Senhor diariamente nas primeiras horas do dia. Philip Yancey diz em seu livro Oração que aprendeu em Wasting Time with God, passando tempo com Deus, que o tempo passado com Deus não é perdido, mesmo quando assim parece. Ficar na companhia de alguém que se ama nunca é uma perda de tempo, especialmente se aquele em cuja companhia eu ficar for o próprio Deus. Yancey comenta que Marta queixou-se de que Maria perdia tempo aos pés de Jesus enquanto o trabalho se acumulava. Judas questionou que essa mesma Maria desperdiçou um perfume caro derramando-o sobre Jesus. Yancey concluiu que qualquer tempo passado em oração parece perdido aos olhos de quem tem outras prioridades que não sejam relacionamento com Deus. Para alguém que ama a Deus, todavia, não há nenhum ato mais produtivo nem tão necessário. O tempo na presença é uma tarefa fértil. Ele trará uma grande colheita nos empreendimentos da vida diária em prazer, satisfação e alegria em Deus. George Miller, o grande guerreiro de oração, disse: percebi mais claramente do que nunca que a mais importante e primeira atividade que deveria observar a cada dia era alegrar a minha alma no Senhor. Dessa forma, seremos capazes de sofrer a perda de todas as coisas nos sacrifícios de amor e considerando motivo de grande alegria. Desconectar-se. Henry Nouwen declarou que desconectar-se e dizer não para os poderes do mundo com seu ativismo requer uma enorme quantidade de energia. A única esperança que temos é encontrar algo tão obviamente real e atrativo a qual eu possa dedicar todas as minhas energias e dizer sim. Dessa forma, não tenho tempo para dar atenção às minhas distrações. Uma das coisas para as quais eu posso dizer sim é quando entro em contato com o fato de que sou amado. O ponto está no quanto você é apegado ao Senhor, a ponto de desligar-se de tudo mais. Uma vez que percebo que, mesmo estando totalmente quebrantado, ainda assim sou amado, diz Nouwen, torno-me livre da compulsão de fazer coisas para obter sucesso. Para desconectar-se é preciso estar tão ligado ao Senhor com a força da paixão. A paixão pela presença quebra a conexão terrena e lhe desconecta do mundo. Se você não focalizar o coração no fato de estar com o Senhor, amando-o com exclusividade, não conseguirá atingir as águas profundas.
As urgências do dia a dia agem como um ímã que nos puxam para as atividades terrenas, que desfocam o sentido do céu. Elas tentam nos absorver por completo. Se você não se desconectar, o tempo na presença parecerá pesado, lento, soará como um deslocamento. A desconexão o levará a viver momentos de indescritível alegria e profunda realização interior.